Acho que isso mostra como é difícil derrotar essa equipe. E isso tem muito a ver com o treinador. Já tinha nas temporadas anteriores e nessa sob algumas críticas, dizendo que o time não evoluía, tal. A gente aqui desde o início da temporada falando que o trabalho era diferente, que o trabalho tinha caminhado, que o treinador vai colocando um tijolo em cima do outro após o término da temporada. Começa com o time jogando demais contra o Chelsea, porque o Palmeiras para mim fez um senhor mundial, no limite para chegar a uma decisão por pênalti, se fosse, ou quem sabe até se tivesse um pouco mais de banco ali, porque quando entra Navarro e tal, você vê que ali faltou realmente um pouco mais de elenco para brigar com o time inglês. Talvez ali se tivesse um pouco mais de banco, talvez se tivesse o elenco que termina com o Veiga. Lembrando que o Veiga não apareceu no final do campeonato, mas o Veiga foi essencial na temporada. Outra temporada sensacional dele. Se tivesse um pouco mais de banco, talvez ali conseguisse um resultado diferente. E é um time que mostra mais regularidade que as outras equipes do futebol brasileiro. E isso tem a ver com a força coletiva, porque se a gente for lembrar dos outros 2 títulos mais recentes do Palmeiras, quando o Palmeiras volta a ser protagonista no futebol brasileiro, sob o comando do Cuca e o outro sob o comando do Filipão, no primeiro, o Dudu foi o protagonista, principalmente no retorno. No segundo, eu até achava que o Palmeiras tinha o time do brasileiro melhor que o time da Libertadores, era dividido, o Dudu era o único que jogava ambas as competições. E o Dudu de novo era o protagonista, junto com o Gustavo Gomes. Nesse, o Dudu precisou ser mais um grande jogador, porque tem o Scarpa. Eu acho que essa discussão de quem é o melhor jogador da equipe, ela é um pouco cruel com um jogador do Palmeiras que para mim está no mesmo patamar do Scarpa, e eu considero o Scarpa o cara que mais resolveu os jogos, mas o Gustavo Gomes para mim... Que reparo eu posso fazer, né? Isso aqui é o zagueiro, né? Então o zagueiro o que ele pode fazer a mais? Essa é a pergunta, né? Porque até os gols ele faz, ele é completo. Ele é completo. Então, assim, tem o Everton quando precisa como protagonista, que teve um certo momento o Marcos Rocha jogando muito, o Zé Rafael teve um período jogando demais, e eu já falei do Veiga que teve outro período jogando demais. O Rony, que várias vezes decide. Ao contrário das outras 2 conquistas que a gente viu, nessa o Palmeiras tem um time pleno, um time que funciona de diversas maneiras, com diversos jogadores, com vários protagonistas, e a assinatura disso é Abel Ferreira. 2 anos no cargo, e assim, não é que nunca houve uma declaração, né? Nunca houve assim, explícito. O Palmeiras, que já ganhou muita coisa com o Abel, esse ano vai buscar, né, como prioridade, como primeira opção, o Campeonato Brasileiro. As escalações escolhidas para a Libertadores, até pela dificuldade assim, um pouco menor na fase de grupos, as escalações mostravam que o Palmeiras estava muito de olho no Campeonato Brasileiro. É da cultura do técnico português, do técnico europeu, a valorização da Liga Nacional. Então, logo depois do Palmeiras ter disputado o Mundial, quando embarca na disputa do Brasileiro, a conversa nessa mesa e em outras mesas era a seguinte: Palmeiras vem forte para buscar o Campeonato Brasileiro. Entre nós, prioridade. Eles vão dizer não. Mas entre nós, está com cara de prioridade. Então, o Palmeiras, André, ele se preparou para viver esse momento e para ter alguns dos números citados pelo Birner e todos os destaques que vocês já citaram aqui. E eu não acho que seja simples coincidência ou uma coisa que pode ser explicada pelo passar do tempo apenas. O Campeonato Brasileiro, o título do Campeonato Brasileiro ter sido o último dessa lista. Porque o Abel desenvolveu a equipe para que ela fosse capaz de competir no Campeonato Brasileiro. Ela não tinha características que nos passavam a impressão de ser forte numa competição longa, em que você precisava ter atributos que, entre tantas qualidades que os times que ganharam a Libertadores e ganharam Copas com o Abel, não mostraram, ou não mostraram com a frequência necessária para ser campeão brasileiro. A campanha desse time fora de casa é uma coisa fora do normal. Concordo. E é possível a gente falar que o campeonato foi conquistado aí. André, só para te 37 pontos primeiro colocado, fora de casa. Isso. 28 Fluminense segundo. Em casa, Palmeiras tem 2 pontos a mais que o Inter, 3 a mais que o Corinthians, 4 a mais que o Flamengo. A diferença foi fora de casa. É o desempenho fora de casa. A gente vive num contexto de futebol em que ainda se diz
e talvez seja verdade mesmo, que se você ganhar um ponto fora e fizer o seu trabalho e ganhar a esmagadora maioria dos pontos em casa, você tem uma campanha de campeão. E é óbvio, né? As campanhas dos campeões mostrariam isso, se a gente fizer essa projeção. Mas o que o Palmeiras fez fora de casa é anormal e é uma das chaves, se não a principal chave do título. E ele foi desenvolvendo a equipe, estou falando do Abel, claro, para que o time tivesse essa capacidade. Então, eu acho que tem uma questão de contexto, acho que é natural em conversas internas no Palmeiras, bom, está na hora de investir no Campeonato Brasileiro, porque esse é o título que não tinha sido conquistado até 2022. Mas o time precisava dar um passo à frente em relação ao seu trabalho com a bola, o nível de instalação no campo do adversário, controle do jogo de maneira mais... com mais tempo, eu estou querendo dizer mais duradoura em relação a minutos mesmo. E no Campeonato Estadual desse ano, o Palmeiras já mostrava, principalmente em jogos contra iguais aqui em São Paulo, que tinha essa capacidade. Teve um jogo aí mesmo no Allianz com o Corinthians, logo depois da chegada do Vitor Pereira, que o time do Palmeiras controlou o Corinthians com a bola, jogando no seu campo de ataque, no campo de defesa do Corinthians, de uma forma que pouca gente esperava. E isso foi natural. Ver o Palmeiras jogando assim se tornou natural. E eu acho que esse passo à frente, esse desenvolvimento de equipe, permitiu que o Palmeiras fosse campeão brasileiro. E, de novo, não é coincidência que isso tenha acontecido depois das outras conquistas. Samuel, quero acrescentar só uma coisa, porque ano passado a temporada foi justa, os títulos foram todos os títulos conquistados do país foram justos, mas ela foi um pouco cruel com o Atlético Mineiro. Pelo futebol que o Atlético jogou, o Palmeiras conseguiu uma proeza eliminando o Atlético daquele jeito na Libertadores com uma estratégia, para mim, indiscutível, e a gente falava disso antes do jogo de ida à semifinal, jogando muito fechado no Allianz Parque, e depois fora, se superando além da estratégia. Esse ano, eu não sei se o Palmeiras conseguiria vencer o Flamengo numa final de Libertadores, porque aí nós estamos falando das duas principais equipes do país. Eu sei que o Palmeiras conseguiria impor mais dificuldades com o Atlético Paranaense, e não discuto a chegada do Atlético Paranaense à final da Libertadores, porque é do jogo. E foi limpa, na minha maneira de ver. Se alguém discordar, perfeito, repito, achei limpa. Mas o que chama atenção é que essa construção que o André citou, de um time que eu classificava como muito adaptável às circunstâncias para conseguir resultados no ano passado, para se transformar esse ano num time não só adaptável, mas como um time de imposição também, que se impõe além de ser um time que se adapta, esse time poderia ter brigado também pela Libertadores se não fosse um jogo, uma coisa que é do futebol. A chegada da decisão da Libertadores não ia impactar em nada a conquista do título de campeão brasileiro. De tão consistente que foi o trabalho feito pelo clube, pelo treinador, pelos jogadores. Então, não sei, repito, não sei se ganharia. Até acho que o Flamengo tecnicamente é mais time, não adianta discutir isso aqui, mas o Palmeiras poderia ter vencido o Campeonato Brasileiro e chegar à decisão da Libertadores não teria diferença nenhuma nos pontos corridos. O trabalho foi tão competente que o Palmeiras não precisou abrir mão conscientemente da Libertadores para conquistar o título. Sem dúvida não. Eu acho que assim, nem sempre títulos de futebol são consequência de grandes trabalhos fora de campo, de estruturação, etc e tal. No caso do Palmeiras, no caso de um título como esse, por pontos corridos, repito, com um elenco que é muito bom, mas não é o melhor elenco do futebol brasileiro, é óbvio que esse título é consequência de um trabalho espetacular. E não é só o trabalho do Abel Ferreira, que a gente já elogiou bastante aqui na primeira rodada de comentários. É um trabalho que vem desde 2014, 2015, né? 2014 o Palmeiras quase foi rebaixado, mas foi lá atrás, com a gestão do Paulo Nobre, que o Palmeiras se organizou, e é verdade, com ele colocando uma grana ali para pagar dívidas e tudo mais, mas a partir dali você tem um trabalho estrutural muito competente, inclusive nas categorias de base, que, como disse o Calçade, hoje chega em todas as finais, ganha todas as categorias praticamente, acho que é hoje a melhor base do futebol brasileiro, mas era uma base completamente destruída antes dessa reformulação. E assim como aconteceu com a base, aconteceu numa série de aspectos estruturais e tanto que os títulos vêm desde 2015. Nesses 2 últimos anos, você tem um acréscimo indiscutível do treinador, porque para mim é um treinador que foi determinante e essencial em todas as conquistas. E aí, como disse o André, com qualidades diferentes, né? Com uma evolução indiscutível. Então não é que teve... o Palmeiras ganhou títulos de mata-mata
Porque o Abel, até determinar o seu time titular, e essa determinação de time titular acontece na final contra o Flamengo da Libertadores do ano passado, é ali que ele define aquele time titular que depois é mantido durante 2022. E a partir do momento que ele determinou que o time titular era aquele, o Palmeiras passou a jogar um outro tipo de futebol. Né? Um futebol mais vistoso, como o que a gente viu hoje, um futebol mais ofensivo, e o número de gols, né, são 6 gols a mais do que o segundo colocado entre os ataques do Campeonato Brasileiro. É um time completamente diferente daquele, vamos dizer, do primeiro ano do Abel. O Abel, o fato é, ele completa 2 anos com 6 taças, mas eu conto, né, para a relevância do treinador, eu acho que você conta os 4 títulos, 2 Libertadores, 1 Brasileiro e 1 Copa do Brasil em 2 anos. São esses que contam para mim, para você, porque não é o Paulista, o Recopa, o Supercopa que vão mudar o peso do treinador. São esses 4 títulos que contam. Quatro que evitam, esses 3, são aqueles que evitam seu muro ser pichado no final. É isso, exato. Os outros não servem para nada. Não, mas, assim, eu separo um pouco a Recopa. Não, eu acho que a Recopa é consequência de algo grande que você ganhou, mas... Exato. A Recopa é um indício de distinção. Você precisa ganhar algo relevante para disputá-la. Sim, exato. Né? Mas o título já vai estar lá, né? O mais difícil já vai ter sido conquistado antes. Assim, na Europa, os títulos de Supercopa, que são, né, seriam o equivalente, eles evidentemente não são vistos com a mesma relevância. Se trata, né, às vezes 2 jogos, 1 jogo, não importa. Mas eles, é uma medalha a mais. Campeonato estadual, de fato, não conta para técnico não cair, ao contrário, né, derruba treinador. Eu só queria, assim, André, é importante a gente ressaltar que essa qualidade do treinador, ela se viu de uma maneira no primeiro ano de trabalho, né, naqueles times surpreendentes para jogar contra o Atlético, contra o próprio São Paulo, enfim, eram escalações que surpreendiam e muitas vezes pegavam de surpresa o próprio adversário e tal. Era um tipo de Abel. Depois, nesse ano, passou a ser um outro tipo de Abel, quer dizer, um Abel que priorizava o conhecimento dos jogadores, o entendimento, o entrosamento, e acho que isso fez com que o nível do futebol evoluísse. Mas foi uma evolução do trabalho do próprio Abel, porque ele tinha mais tempo, conhecia melhores os jogadores e tudo mais, e foi o título brasileiro, consequência também de planejamento. Eu não gosto de dizer isso porque parece que sempre é planejamento, sempre é consequência da estruturação. Não, muitas vezes títulos acontecem por acaso. Nesse caso específico, 2, 3 dias antes de começar o Brasileiro, o Dudu estava sentado nessa mesa e falou, cara, o Abel tá olhando pro Campeonato Brasileiro de um jeito que não olhou nas últimas. Ele falou, vai ser prioridade mesmo. Então, isso que você falou, Paulo, o próprio Dudu corroborou aqui no Bola da Vez, dizendo, cara, ele está muito de olho no Campeonato Brasileiro. Ele tem um planejamento para o Campeonato Brasileiro. E por quê? Porque ele entendia que, apesar de não ter o melhor elenco, e acho que ele sabe que não tem, ele tinha o melhor time naquele começo de ano. Porque o Flamengo estava vivendo toda aquela confusão ali com o Paulo Souza. Ele chegou a falar sobre a importância de pontuar muito no início da temporada, isso, né? Ele falou isso. Então, assim, ele olha para o contexto, olha para o cenário e diz, isso aqui eu vou olhar com toda a seriedade do mundo porque eu tenho grandes chances de ser o campeão brasileiro por pontos corridos. E foi o que aconteceu. Pouco mais de Abel Ferreira e a linda história que já vai escrevendo no Palmeiras na tela. Tá aí, ó. Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras. E nós vimos na tela anterior, né, na tarja lá embaixo. O que não é pouca coisa, Paulo Calçade, iguala ao número de troféus do Luiz Felipe Scolari, está já na galeria, com menos de 2 anos, como você chamava a atenção, para ser exato, né? Menos de 2 anos está na galeria dos principais do Palmeiras. O que eu acho mais legal dessa história é o seguinte, ele veio para ficar, a gente sempre fica desconfiado disso, porque é uma imersão na bagunça, vir ao futebol sul-americano e ao brasileiro, você vai mergulhar numa grande bagunça que, por mais que você conheça, quando você mergulha, que você conhece as peculiaridades daquilo. E ele nunca escondeu. Nunca escondeu. A insatisfação, muitas vezes, com o calendário, com as coisas extra-campo. Porque assim, um treinador
desta escola europeia, e de onde ele vem, Portugal, que a gente conhece bem, e tem outros portugueses, você sabe exatamente naquilo que eles acreditam e no ambiente que eles foram formados. Claro. Isso não quer dizer que todos sejam iguais. Né? Você aprende, é como se todos os médicos saíssem iguais da mesma faculdade. Não é verdade, nem os engenheiros, nem os jornalistas, isso não acontece em nenhuma profissão. Mas você sabe o que ele aprendeu, o que ele absorveu e qual é a crença que eles têm do futebol. Então, aqui é preciso de uma adaptação porque é muita casca de banana. Você não consegue treinar, você vem de uma ideia de treinamento que é quase perfeita. Você não consegue. Então, desenvolver uma equipe não é fácil. Mas ele veio para ficar. E quando ele renova o contrato, aí ele dá um passo adiante e traz a família. Então ele quer ficar mais tempo ainda. E eu acho que essa segurança ele já tem no Palmeiras, porque nenhum palmeirense pode desconfiar do trabalho do Abel. Se existe ainda algum, ou se passar o ano de 2023 sem ganhar um título deste tamanho que ele ganhou, não torna o trabalho ruim, é uma circunstância. Porque o que ele já fez em 2 anos é fenomenal. E ele vem para ficar, ele é afinado com a política do clube, ele está totalmente identificado, ele mesmo fala sobre isso, que não vão chegar vários jogadores. Sim. Ele sabe qual é o tamanho do jogador que pode chegar e ele parece, não digo feliz, mas assim funciona o meu trabalho neste clube e eu aceito, porque ele acredita no trabalho dele, o trabalho dele pode, como ele fez até agora, com um time que talvez seja tecnicamente inferior aos do Flamengo nesse período, ele conseguiu resultados fantásticos. Por quê? Porque é o trabalho dele que vai além. Então isso é muito bom, eu acho fantástico. Agora, isso não é modelo para outros clubes. Os clubes que quiserem alcançar este modelo vão ter que se organizar antes. E o Palmeiras se organizou. Então o Abel chega no momento que o Palmeiras já vem organizado. E aí ele só amplia esse tipo de coisa. Mas não é um trabalho simples. Então é um título do Abel, mas é um título, acima de tudo, do Palmeiras. Não é só do Abel. Ele desfruta da estrutura, né? Não quer dizer que qualquer outro ganharia os títulos. Claro. Não, mas é um casamento muito bom. Daquilo que ele significa para a instituição e daquilo que a instituição pode entregar para ele. Eu acho até agora uma junção maravilhosa. Ele se aproveita muito daquilo tudo que eu falei, que o Palmeiras começa a criar na gestão do Paulo Nobre. E tem para mim um episódio que é emblemático, que é um episódio de bastidor, tal, porque quando ele chega, ele não é um cara no trato ali com os funcionários, então não é que ele é um cara amigão, um cara que todo o tempo ele é um cara muito respeitoso, educado no dia a dia do clube, mas não é aquele cara que chega abraçando todo mundo, que tem aquela intimidade que muitas vezes a gente sabe que certos treinadores têm com todo mundo. Mas eu acho que a maior prova do reconhecimento que ele dá a quem trabalha bem foi um episódio que acontece ali com o centro ali de inteligência do Palmeiras, com os profissionais que fazem esse trabalho de garimpar jogadores, de apresentar alternativas, de trazer soluções. Quando eu soube, ele não tinha nenhuma relação com os caras, não era amigo dos caras, tal, mas via que o trabalho era muito bom. Na hora que ele fica sabendo do salário de alguns deles, ele fala, não, pera lá, esse cara é muito bom, esse cara tem que ganhar mais aqui, esse cara tem que ganhar... Então ele acaba de alguma maneira reconhecendo os caras, mesmo sem ter a relação, mas vendo, eu preciso desses caras, esses caras são bons, e ele vai ali brigar por melhores condições salariais. Isso, né, não estou nem falando desse ano, isso aconteceu no ano passado ainda, mas ele reconhece